Olá, boa noite, 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Hoje é 4 de julho, finalmente a sexta-feira chegou. Veja os destaques da edição de hoje. Polícia Civil prende doméstica suspeita de participar de latrocínio em São José. Projeto de lei endurece punições para furto e roubo de celulares. Entram em vigor novas regras para a tarifa social de energia elétrica. E ainda, Bar de Gelo é atração turística em Campos do Jordão. Seja bem-vindo, o TH+ Notícias está no ar. Vocês se lembram do caso de um morador aqui de São José dos Campos que foi morto ao tentar proteger a família em um assalto na casa dele? Tem novidades sobre esse caso. O repórter Leonardo Lobo é quem conta ao vivo pra gente. Léo, boa noite. Fala, Bia. Pois é, temos novidades, porque uma mulher suspeita de participar desse latrocínio foi presa hoje pela Polícia Civil. Ela foi presa no bairro dos Freitas, região norte aqui de São José dos Campos. Vamos então relembrar esse crime para o pessoal de casa. Bom, esse crime aconteceu no dia 18 de junho em uma casa da Vila Maria, região central aqui de São José. Na ocasião, 3 homens entraram dentro dessa casa, fizeram a moradora de refém e aí começaram então a roubar objetos valiosos ali de dentro da residência. Bom, na hora da fuga, o marido dessa vítima que foi feita de refém chegou. Aí os criminosos alvejaram esse homem, que era morador também da casa. Ele foi socorrido ao hospital, mas acabou não resistindo, ele faleceu. E aí, a partir desse momento, a Polícia Civil começou a investigação. Bom, 2 homens suspeitos de participarem ativamente desse latrocínio foram presos. Essa mulher que foi presa hoje, ela era, aliás, a empregada doméstica dessa residência. Ela é suspeita de fornecer as informações para esses criminosos. Então, ela passava as informações sobre a situação da casa, o que tinha de valor por lá, o que esses criminosos poderiam levar lá de dentro. Bom, ela também tinha sido presa, só que ela foi liberada em audiência de custódia. E aí então a polícia conseguiu expedir mais um mandado de prisão temporária para essa mulher. E aí então hoje a Polícia Civil foi às ruas e conseguiu capturá-la na região norte da cidade. Bom, Bia, ela foi levada para a Delegacia de Investigações Criminais aqui da cidade. O nosso cinegrafista Ulisses Gogliano capturou a chegada dela na delegacia. Essas imagens que a gente vê são do momento em que essa suspeita de 34 anos chega na delegacia. Ela estava ali falando que iria provar a inocência dela, ela estava cobrindo o rosto, mas fato é que ela foi presa. Bom, agora a Polícia Civil continua investigando todo esse crime, porque tem um suspeito ainda foragido. Então, só para a gente resumir bem, foram 4 suspeitos, 3 homens suspeitos de participarem ativamente ali do latrocínio. Então, eles que botaram a mão na massa, vamos dizer assim, e essa empregada doméstica, que seria a mandante intelectual, então ela que forneceu as informações sobre a situação toda ali da casa. Bom, Bia, essa vítima que morreu no dia 18 de junho era um mecânico de 46 anos. É isso, essas são as informações que a gente tem, ou seja, mais três suspeitos então já foram presos, um segue foragido, a polícia continua investigando todo esse crime, fora o trauma, o susto que ficou para essa família que perdeu um ente querido. A gente fica em cima dessa história e qualquer atualização a gente volta a falar aqui na nossa programação. Bia, volto contigo. E é triste, né? Porque foi dentro da casa dele. Nossa casa é um lugar em que a gente tem que se sentir seguro, né? E hoje a gente não se sente mais seguro. Então é muito triste. Eu conversei com o delegado também, ele informou que estão bastante ativos nesse caso e a gente espera, né, Léo, que todos eles sejam presos. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.
E a Polícia Civil, com o apoio do Ministério Público e da Polícia Militar, deflagrou a Operação Nêmesis, aqui em São José dos Campos. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa envolvida em sequestros, extorsões e o chamado Tribunal do Crime. As investigações começaram após o sequestro de um empresário em maio deste ano. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. Durante essa operação, 2 suspeitos foram presos, um de 32 anos, preso no bairro Campos de São José, e outro de 48, detido em um condomínio no Jardim Satélite. Com os suspeitos, os agentes apreenderam uma pistola, carregadores, munições, 2 celulares e um certificado de registro de arma. Ambos foram levados à cadeia pública de Caçapava, onde permanecem à disposição da Justiça. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém aí já foi vítima ou conhece alguém que já teve o celular roubado ou furtado? Hoje é muito comum, né? E é cada vez mais normal também que a gente deixe todos os nossos dados armazenados nos celulares. Já faz parte da nossa rotina do dia a dia. Por isso, o governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que endurece as punições para o furto e também a receptação de celulares. Pelas ruas de São José dos Campos, não é difícil encontrar quem já passou por um susto envolvendo o celular. Olha, eu já, semana passada, quase que eu ia sendo assaltada ali de perto da padaria Pão de Açúcar, 10h30 da manhã. A sorte minha, que eu não sei o que aconteceu, a polícia estava do meu lado, assim, ó. Não sei se a polícia estava já de olho no cara, né? Mas eu não fiquei nervosa e também não fiquei apavorada, entendeu? E quem não teve um celular furtado, certamente conhece alguém que teve. Traída mexendo no telefone, passaram, cataram e levaram embora. Tem um amigo meu que uma vez ele foi roubado aqui no centro mesmo. Foi de dia, ele me disse que estava vindo da escola. Atualmente, os celulares são um dos principais alvos de furtos e roubos. É que além do alto valor dos aparelhos, dentro deles tem elementos ainda mais valiosos: nossos dados. A partir do celular pode ser praticado um conjunto muito grande de crimes expressivos, como acesso a contas bancárias, acesso também a contas nas redes sociais. As pessoas são inscritas em redes sociais. Pode-se utilizar o nome dessas pessoas para atingir parentes, amigos que conhecem o celular. No primeiro momento, pode ser enganados. Então, é uma plataforma de múltiplos crimes quando o celular cai na mão do criminoso ou de criminosos. Na região do Vale do Paraíba, os casos de furtos de celulares tiveram um aumento de 75% de janeiro a maio deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os roubos aumentaram quase 29%. O especialista explica que os casos continuam acontecendo pela baixa resposta a esse tipo de crime. O celular, ele constitui o símbolo do desejo criminoso, porque ele é portátil, ele é pequeno, ele é muito valioso e é fácil de ser obtido. É só verificar em qualquer calçada pessoas distraídas, prontas para ceder o seu celular aos ladrões. Ele tem muito valor, é fácil de ser negociado, a polícia não vai suspeitar de alguém com o celular na mão, que é um objeto bastante comum. Então, ele tem todas as conveniências, diferentemente de uma peça de ouro, um relógio Rolex, etc, etc. E na rua tem que todo mundo ficar muito atento, viu? Não dá para ficar dando bola com o celular na mão, não. E se você precisar atender uma ligação, por exemplo, a recomendação é entrar dentro de uma loja e aí sim você pega o seu telefone para usar. Um projeto de lei enviado ao Congresso nesta quarta-feira quer aumentar a pena por furto e receptação de celulares. A intenção é que as penas que antes chegavam a 4 anos de prisão, agora cheguem a 12 anos. Mas para que o número desses crimes realmente diminua, é necessária uma ação conjunta entre segurança pública e justiça. Então é necessário, sim, aumentar a pena para o furto de celulares, porque é um objeto com múltiplas implicações criminosas. Aumentar a pena também para a receptação, aquele que compra o celular, sendo outro bandido ou não, compra o celular de origem criminosa. É necessário aumentar essa aí justamente para que ele seja preso de imediato e não responda mais em liberdade. O projeto ainda será votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Mas quem anda pelas ruas com medo de ser assaltado, espera que o resultado seja positivo. Eu acho que é bom, porque eu fiquei até doente por causa do meu celular. Ai, nossa, acho uma beleza. Eu acho legal, viu? Acho legal. Tinha que ter mesmo, viu? Eu acho
muito legal. Correto, isso é muito bom, até porque hoje em dia o celular a gente usa para tudo, né? Conta de banco, essas coisas, tudo tem telefone, então é nada mais justo mesmo. E em Taubaté, um comerciante foi detido por manter máquinas de jogos de azar no estabelecimento dele. Quando a polícia chegou ao local, encontrou os equipamentos funcionando normalmente. Ele assumiu que havia comprado as máquinas há cerca de uma semana e que utilizava no local. Ele foi liberado, mas terá de comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado. E o vereador José Matos da Costa, do PSD, lá de Campos do Jordão, teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi condenado por improbidade administrativa, com base na lei da ficha limpa. Recentemente, o vereador teve seu nome envolvido em uma ocorrência de furto de cabos de telefonia na cidade. A vereadora Isabel Camargo foi quem pediu judicialmente uma investigação sobre o que havia acontecido. Mais cedo, a nossa equipe conversou com ela. Vamos ver. No dia 13 de junho, logo após essa repercussão desse suposto crime aí dos furtos de energia, né, dos fios de cobre da cidade, eu fiz um levantamento, né, do que havia acontecido e aí apareceu para nós que existia esse processo de improbidade administrativa, um processo do ano de 2014, né, no mandato anterior, né, prefeito anterior, e onde ele foi condenado a devolver aos cofres públicos R$404 mil, teve os direitos políticos suspensos por 8 anos e também proibição de contratar com o poder público por 10 anos. Essa decisão ela transitou em julgado no dia 4 de outubro de 2024 e houve um ofício da Vara Civil, né, que julgou a improbidade para a Justiça Eleitoral, para o TRE, em 24 de novembro de 2024. Então, ele acabou sendo diplomado e pós-diplomação houve um processo eleitoral, a impugnação, né, da diplomação pelo próprio Ministério Público e o julgamento foi ontem. A Câmara tem autonomia, né, e soberania e cada vereador vota de acordo com a sua convicção. O meu pedido era para a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para que fizesse aí a averiguação, né, desse direito dele também se defender e com a suspensão, com a cassação do mandato eletivo dele. Entretanto, a Câmara colocou no plenário para votação e acabou não aprovando essa abertura. Mas, de qualquer forma, ontem a justiça foi feita, né, porque ela acabou sendo mantida a cassação. Ele não foi cassado, ele já estava cassado e o tribunal só confirmou que realmente a cassação prevalece. Gente, olha só essa história. Em Taubaté, um homem de 50 anos foi preso hoje no Parque Três Marias por tentativa de homicídio. A prisão foi hoje, mas o crime aconteceu na sexta-feira da semana passada. Segundo a polícia, ele invadiu a casa da vítima e disparou vários tiros. Um deles atingiu a cabeça dessa vítima. O autor disse que havia uma desavença por causa de um celular. Ele já tem antecedentes criminais por homicídio, receptação e roubo. Por causa de um celular, gente. Que absurdo, né? O número de pessoas desaparecidas aumenta a cada dia aqui no Brasil. Somente no estado de São Paulo são 59 pessoas que somem sem deixar nenhuma pista. Um projeto da Univap, em parceria com a Delegacia de Investigações de Homicídios aqui de São José dos Campos, quer entender o motivo de tantos desaparecimentos. Nas mãos, registros de momentos especiais vividos em família. Ao lado dos filhos, Tamara relembra com carinho de cada detalhe do pai. Meu pai ele era uma pessoa assim, muito tranquila, tanto que a gente não sabe de ninguém que tenha uma inimizade com ele, porque todo mundo que conhecia ele gostava dele. A rotina dele era acordar todos os dias, 5 horas da manhã, e varrer a rua, tanto que todos os vizinhos dele conhecem ele porque ele varria a calçada dele inteira. O grude dele era os netos. Ele era meio turrão, assim, sabe? Não demonstra muito, mas o grude dele era os netos. Meus irmãos têm uma barbearia no Alto Santana, então também era o ponto dele de todos os dias ele ia lá. José de Souza Alves está desaparecido há quase 3 anos, quando saiu de casa e não voltou. No cartaz tem a sua foto e uma busca por respostas. No dia que ele sumiu, ele saiu, fez esse passeio dele, como ele sempre tem o costume de fazer, mas não voltou. Então, assim, eu acredito que ele tenha tido uma crise nessa saída que ele fez e não soube voltar para casa, porque
Em março ele teve essa crise dele e a cabeça dele apagou. Infelizmente, milhares de famílias também sofrem com o desaparecimento. Somente no estado de São Paulo, cerca de 59 pessoas desaparecem por dia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, até o mês de abril deste ano, mais de 7.000 pessoas já foram registradas como desaparecidas. Em São José dos Campos, a Universidade do Vale do Paraíba, em parceria com a Delegacia de Investigação de Homicídios, desenvolveu um projeto para mapear os casos de desaparecimentos na cidade. Os estagiários, eles fazem as ligações, em cima de todos os boletins de ocorrência de 2023. Então, eles ligaram a cada boletim de ocorrência para cada família que trouxe um desaparecimento. Depois que essa pessoa é encontrada, tem um boletim de ocorrência de pessoa encontrada. Porque se a gente for pensar, o desaparecimento ele é uma consequência, que traz outras consequências também, mas tem um motivo que leva a pessoa a desaparecer. Se a gente consegue descobrir o motivo, a gente consegue fazer o trabalho preventivo. Com base nos boletins de ocorrência registrados em 2023, o sistema traça um perfil que geralmente são homens entre 40 e 50 anos de idade, que teriam como motivação do desaparecimento problemas com a saúde mental ou então o uso de substâncias psicoativas. Um problema que leva a pessoa a desaparecer muitas vezes, ela perde a memória, ela não sabe onde ela está. E o grande período que as pessoas desaparecem é no começo da tarde. Se a gente for pensar nisso, é o horário mais complicado para a pessoa que carrega ali uma doença mental. Então, a maioria precisa de uma intervenção maior ou de maior cuidado em relação à doença mental. A Tamara e a família ainda convivem com a dor diariamente e não esconde o quão difícil é lidar com o desaparecimento do pai. A gente está esperando. Hoje a gente lida assim, vamos esperar que uma hora alguém vai ligar para a gente. Seja uma notícia boa ou uma ruim, mas alguma notícia, pelo menos, é o que eu falo. A gente precisa, pelo menos, de um fim. Antigamente, as pessoas abriam boletins de ocorrência, faziam lá depois de 24 horas. Hoje em dia não tem mais isso. Vamos supor, eu chego em casa no horário X, todo dia naquele horário. Se eu não chegar naquele horário, meu filho pode fazer um boletim de ocorrência depois de 10 minutos. Porque é a rotina estabelecida pela pessoa. E Jacareí promoveu o dia D de cadastramento ao Bolsa Família. Além dos serviços essenciais, os participantes entraram no clima de festa julina. Teve bandeirinha, bolo, pipoca e também utilidade pública. Jacareí promoveu nesta sexta-feira o dia D do Cadastro Único. Ao longo do dia, moradores buscaram atendimento para garantir ou atualizar o acesso a programas como o Bolsa Família. Hoje existem mais de 20 programas do governo federal, entre eles o Bolsa Família, que é o que mais é procurado, e é o bom do Bolsa Família que está vinculado também à saúde e à educação. Então a criança tem que estar com a carteira de vacinação em dia, frequentando as aulas, isso a gente acaba atendendo a necessidade da família. Temos o BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos, pessoas portadoras de deficiência, tem o pé de meia, tem um desconto de tarifa de água, de energia elétrica, também o auxílio gás, são mais de 20 programas aí. A ação aconteceu na Central do Cadastro Único, no Jardim Mesquita. Teve espaço também para orientação sobre os benefícios sociais. Mais de 25 mil pessoas estão cadastradas em Jacareí. A atualização precisa ser feita a cada 2 anos. Quem não atualizar o cadastro corre o risco de perder os benefícios. Por isso, diversas ações itinerantes estão previstas para os próximos meses nos bairros. O nosso atendimento aqui na Central de Cadastros é de segunda a sexta, das 9 às 5. A gente faz esse dia D, que a gente faz uma divulgação maior para que as pessoas venham e não percam benefício, mas também a gente vai aos bairros, existe o cadastro itinerante, a gente vai para os lugares mais afastados da cidade, periferia, uma vez por mês também, onde eles não conseguem vir, não têm acesso nem à informação, então a gente também vai até eles para oferecer o cadastro. Foi dia de atualizar o cadastro único e ainda levar um docinho para casa. A festa acabou, mas o atendimento continua. E a partir de amanhã entram em vigor as novas regras para o desconto da tarifa social de energia elétrica da EDP para as famílias de baixa renda. Vamos entender o que muda. Tarifa social, essa mudança, quem já possui a tarifa social não precisa nenhuma ação, já vai ser automático isso. Para as pessoas que não possuem a tarifa social de energia elétrica, ela tem que estar no CAD único do governo federal, consequentemente ela
recebe algum benefício em razão da condição dessa família. E aí ela pode, através do site da EDP, se cadastrar para futuramente, né, depois do cadastro feito, ela começar a ter os descontos que estão previstos para a tarifa social de energia elétrica. Ela funcionava por faixas de consumo, que iam de 10% até 60% de desconto. A partir do dia 5, o desconto será até 80 kWh de consumo. Então, até 80 kWh de consumo, para essas famílias que estão nesse cadastro, não vão pagar esse consumo, vai ser isento esse consumo. Só o que ultrapassar a esse consumo, que vai vir a tarifa normal e será cobrado. A sexta-feira finalmente chegou e eu quero saber como vai ser o seu final de semana. Tem alguma coisa legal programada? Vai ficar debaixo das cobertas por causa do frio? Me conta, tá? Quero sua participação aqui no telão. Vamos ler algumas mensagens agora? Olha só, o Wilton Oliveira, Rio Grande do Norte. Olha só o pessoal lá do Norte assistindo a gente, que legal. Um abraço para você. Boa noite, Bia. Manda um alô para nós aqui em Natal. Moramos muitos anos aí em Taubaté. Manda um abraço para minha mãe, a Nadir. Um abraço para Nadir, um abraço para o Wilton, um abraço para todo mundo aí de Natal. Nossa, Natal é maravilhoso. Já estive aí e é muito gostoso mesmo. O pessoal adora Natal, né? E aqui em Taubaté também é bom, hein, Wilton? Quando vier para cá, venha conhecer a TV, viu? Um abraço para você. A Marina de São José dos Campos sempre tá com a gente também, né? Boa noite, Bia. Bom fim de semana. Beijo. Bom final de semana para você também, viu, Marina? Conta pra gente depois, manda mais uma mensagem, porque eu quero saber o que você vai fazer no fim de semana, combinado? Vamos então para o nosso primeiro intervalo por aqui. Já já eu te conto que um bar de Jeiro virou atração turística lá em Campos do Jordão. E aí, você teria coragem de encarar uma temperatura de 20 graus negativos? Daqui a pouco eu volto já. Olá, não perca o próximo programa do Desenvolve Vale. Ao meu lado, José Nabuco, secretário de Administração Financeira aqui de São José dos Campos. Você sabe quanto que a cidade arrecada por ano para poder investir nas escolas do estado? Quais são esses projetos? Venha assistir conosco no próximo sábado, às 19h20. Não perca! TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades. Novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Quem conhece Jacareí de verdade já estava agoniado de esperar. Mas a espera acabou, porque o Festival do Molim Caipira chegou. Vai ter muita música, dança, oficinas, brincadeiras, apresentações e aquela cumilança de respeito. A festança vai ser no primeiro final de semana de julho, do dia 4 até o dia 6, no Parque da Cidade. Vai ser alegria e divertimento pra tudo que é idade. Você não vai perder, vai. Prefeitura de Jacareí, todo dia um novo avanço. O inverno chegou e o estúdio de vidro da TH+ SBT em Nova Brasil tem feito a alegria de quem nos visita. Programação ao vivo, brindes, brincadeiras e momentos inesquecíveis com a família. Oferecimento: Spinazzi Chocolates, Copag, Restaurante de Paolo, Raposo Engenharia e Forte House. A grife da sua casa. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Hoje, 11h20 da noite, uma história que emociona. Eu não pude evitar. Com Tom Hanks.
Eu acho que ele não fez aquilo. Eu não vejo Deus botando um dom daquele na mão de um homem que mataria uma criança. E Michael Duncan. O que foi que você fez comigo? Eu ajudei. À espera de um milagre. Hoje, 11h20 da noite, na tela de sucessos. Com a chegada do recesso escolar, inicia também o período de colônia e recreação de férias, que são alternativas para a criançada queimar energia. Criançada de férias na escola? É isso mesmo. Essa galerinha está aqui não para estudar, mas sim por causa de uma colônia de férias que vai acontecer até o fim do recesso. E você acha que tem alguém reclamando de estar na escola? A gente brincou de massinha, aí a gente veio pra cá, a gente lanchou. A gente também ontem fez pizza, a gente fez tatuagem igual hoje, então foi muito legal. Eu já brinquei de várias coisas, já brinquei ali, eu já brinquei de várias coisas. Eu brinquei de massinha. E a colônia não é só para distrair as crianças nesse período. Muitos pais precisam trabalhar e agradecem que os filhos vão ficar em boas mãos. E toda essa programação acontece em uma escola que fica na região oeste de São José dos Campos. Eles participam desde que entraram para o colégio. Como comerciante, a gente precisa ter um espaço para trabalho, né? E com as duas crianças de férias fica difícil. Então a gente sempre buscou o serviço da escola dessa colônia de férias, onde eles brincam, fazem atividades e a gente consegue trabalhar tranquilo. É uma experiência excelente, porque assim, a gente chega julho, chega aquele misto, né? De aperto e felicidade. Eles são de férias, por outro lado, a gente tem que equilibrar tudo. E a colônia de férias é uma salvação, né? Pra gente que é mãe. Porque a gente consegue trabalhar tranquilo, sabendo que o filho está se divertindo, né? Não sente aquela culpa, né? Que é normal da gente sentir. E dá um tempo ainda do respiro para a gente planejar as férias de fim de ano com qualidade com eles. O programa também é aberto aos alunos de fora. Os pais conseguem contratar o serviço dependendo da necessidade. E como as crianças ficam aqui em tempo integral, tem até alimentação inclusa. A colônia de férias ela vai além do que uma recreação. Ela é um trabalho pedagógico para as crianças dentro de um ambiente que eles já conhecem, já se sentem seguros. São atividades pensadas para que eles desenvolvam, brinquem, sejam crianças durante as férias. E para os pais eu dou tranquilidade para que eles possam trabalhar, porque os filhos estão em segurança. Eu dou tranquilidade para que eles possam descansar também. Então a gente ajuda os dois lados aqui. A gente quer ser rede de apoio de todas as famílias aqui de São José. Então a gente tem para os nossos alunos e para as crianças que não são alunos. Aqui os pais podem contratar o dia, a semana ou o mês completo. E contratando já está tudo dentro do pacote. A alimentação, a diversão, as brincadeiras, as atividades, os materiais, está tudo incluso. Essa colônia de férias acontece durante todo o mês de julho e cada semana tem um tema. A de agora é Galáxia. Tudo pensado para que essa criançada toda também aprenda com a diversão. Mas o importante mesmo é não ficar parado. Até eu vou colocar minhas habilidades para jogo. Quem que vai ganhar, o time amarelo ou azul? Então vamos lá. Umas vezes eu chego cansado, só que várias vezes eu fico só. Tem uns que não querem ir embora, eles querem ficar. E o que está mais gostoso, a gente está despertando neles a curiosidade. A gente teve um aluno que ontem foi embora querendo descobrir qual era o maior planeta, porque eles estão trabalhando sobre a galáxia. Então a gente está deixando eles com aquele gostinho de cientista, de curioso e se divertindo com intencionalidade. Já nesse shopping da região sul da cidade, tem programação para os filhos e também para os pais. Nesse espaço, todo mundo pode se divertir. O evento Play nas Férias, ele foi pensado, né, com mais de 150 metros quadrados de evento para a família toda. Então, desde os mais pequenininhos até os mais velhos. Por aqui, o pessoal também consegue conhecer um pouquinho de como que eram as brincadeiras antigamente. Como, por exemplo, esse carrinho aqui, olha o tamanho, fazia sucesso na década de 80. A gente tem a Feira Gamer, né? Então, desde de jogos, gibis, cards, até os consoles, os mais antigos, os mais novos, tudo gratuitamente. A entrada no evento é gratuita, o estacionamento do shopping também é gratuito. E linkando a isso, a gente trouxe também uma exposição de brinquedos antigos da década de 80, da década de 90, para os nossos pequenos saberem como os pais brincavam nas férias antigamente, né? E olha só o engajamento do pessoal. Rola até aquela competição saudável.
O importante é brincar. É gostoso, né? Relembra também o jogo mais antigo, é bem legal. E o pequeno? Sério, olha lá. Tô gostando muito, né? Vários universos de jogos, desde o PSP até o PlayStation 5, Nintendo, Xbox, muito bom. Gostei. Olha, temporada de férias e também do maior e mais tradicional festival de música clássica da América Latina, que começa amanhã em Campos do Jordão. As apresentações acontecem em 8 espaços culturais, entre eles o Auditório Cláudio Santoro, o Parque Capivari e a Sala São Paulo. Os ingressos são de graça e em alguns locais devem ser retirados com antecedência. Para você saber mais, acesse o nosso site, othmais.com.br/vale. Que Campos do Jordão no inverno faz frio, todo mundo está cansado de saber. Mas se você quer passar ainda mais frio, uma ótima opção é um bar com 20 abaixo de zero. Uma experiência única que o repórter Matheus Andrade e o repórter cinematográfico Lucas Mineiro aproveitaram bastante. Vamos ver? Aqui não tem cachecol, luva ou bota para vender, mas quem entrar tem que estar preparado para enfrentar o frio. Mas não tem problema, né? Afinal, o que o público procura é frio. Bem-vindo ao Iceland, em Campos do Jordão, onde tudo é feito de gelo, do chão ao teto. Casaco reforçado, luvas grossas e coragem, porque aqui o único calor é o da animação. O resto é só gelo mesmo. Inaugurado em 2017, o local foi inspirado nos bares de gelo europeus e canadenses. É o primeiro do tipo no interior de São Paulo. O cliente compra o ingresso, ele sai a R$ 98,00 o ingresso por pessoa. O cliente entra, recebido pela equipe, recebe os casacos e as luvas. São 20 minutos o passeio. Então, o que a gente propõe ao cliente? É uma experiência mesmo, onde não é nem a bebida, mas sim a experiência de estar a 20 graus negativos durante 20 minutos. O seu Fernando Peretti que trouxe essa ideia, né? Ele trouxe de fora, da Europa, se eu não me engano. Trouxe da Europa e fez o primeiro bar de gelo que fica no Mercado São Bento, que é uma unidade menor, que a gente já tem há 8 anos. E através do sucesso daquela, a gente inaugurou a Aventura no Gelo, que é um espaço maior e mais temático, né? Os ventiladores espalham o vento gelado. O sistema de refrigeração funciona 24 horas. A decoração congelada rende fotos incríveis e faz do espaço um cenário para qualquer visita. A experiência dá direito a 2 bebidas. Eu já escolhi a minha. Refrigerante de limão siciliano num copo de gelo. Aqui a temperatura pode chegar a menos 20 graus. Essa poltrona também é de gelo de verdade. E olha, tem gente que não aguenta ficar os 20 minutos totais. Eu não sei se vou aguentar, porque a gente é do Ceará e lá a gente está acostumado com muito calor. Aí a gente pega aqui menos 20 graus, aí fica muito difícil pra gente. Vai tomar o que para esquentar depois daqui? Vou tomar um whiskyzinho aqui para poder esquentar, porque senão não dá não aguento não. Estão tremendo muito para tirar a luva e tirar a foto, tá difícil no celular. A boca também tá tremendo já. Eu não sinto mais a boca. O público é bem diversificado, mas todo mundo busca a mesma coisa, uma experiência diferente e divertida. Casais, adultos, crianças, aquele cliente que além de pegar o frio de Campos do Jordão, que vem procurar o frio, aí quer passar mais frio e pega aí os 20 graus negativos. Vem pro Iceland para passar um friozinho com a gente, vai chegar em Campos do Jordão, vai passar frio, mas vem passar um frio a mais, que é um frio gostoso, a equipe toda para receber vocês com muita cordialidade. A gente vai estar aqui para receber vocês. Em Campos do Jordão, o frio já é de casa. No bar de gelo, ele só resolveu ficar um pouco mais à vontade. Nossa, o Matheus foi corajoso, eu não ia aguentar ficar 20 minutos ali dentro não, viu? Acho que ele ficou até mais. E esse fim de semana será de temperaturas um pouco mais elevadas aqui na nossa região, mas ainda as manhãs devem ser geladas. Já na segunda, o sol deve voltar a aparecer. O sábado começa com névoa em São José dos Campos. O dia deve permanecer com muitas nuvens. A mínima fica em 7 e a máxima em 23 graus. No domingo e na segunda, as máximas também ficam nos 23.
A máxima amanhã em Taubaté fica em 24 graus. No domingo, a máxima chega a 23 e na segunda sobe para 24. No litoral, o sol deve permanecer neste sábado. Em Caraguá, a máxima fica em 23. No domingo e na segunda, as temperaturas permanecem em 24 graus. Para Campos do Jordão, a previsão fala em máxima de 16 amanhã e domingo de 17. Na segunda-feira, a mínima é de 6 graus. Nós falamos aqui ontem sobre os pinguins que estão aparecendo no nosso litoral, mas um outro animal também tem marcado presença nos últimos tempos. O maior peixe do mundo foi flagrado em Ilhabela. Um tubarão-baleia foi avistado pelo menos 20 vezes no mar do litoral norte de São Paulo. Nós conversamos com o fotógrafo Rafael Mesquita, que registrou o momento desse avistamento. Um tubarão-baleia foi avistado ao menos 20 vezes no mês de junho em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. O número chama a atenção de pesquisadores e indica que a presença desse gigante dos mares está se tornando mais frequente nas águas paulistas. É normal porque é a área de ocorrência de tubarão-baleia, né? Eles existem basicamente em todos os oceanos. É normal, porém não é comum. É uma coisa que justamente demanda mais investigações, né? É por isso que eu estou em um estudo ocorrendo sobre a incidência desses tubarões-baleia, justamente para entender se isso tem aumentado, se eles estão aumentando a frequência, se eles estão aparecendo mais perto da costa, ou se é simplesmente estão havendo mais registros, justamente por ter mais gente na água e tudo mais, né? No vídeo é possível ver outros peixes nadando junto ao tubarão-baleia. Mas atenção, não são filhotes. São bijupirás, uma espécie que costuma acompanhar animais de grande porte pelos oceanos, assim como as rêmoras, mas sem se fixar ao corpo do hospedeiro. O cuidado que eu peço é que naveguem mais devagar, com mais atenção na proa, né? E, se possível, evitar navegar à noite também. É um animal super lindo de ver. Então, é só apreciar com cuidado e tentar sempre manter a distância, né? Porque é um animal selvagem. Muito lindo o nosso litoral, né? Sempre tem avistamento de animais maravilhosos. E olha só, gente, hoje tem receita boa por aqui. É um prato queridinho nessa época do ano, o cuscuz. Você já fez em casa? Conta pra gente no 12997524005. Corre pra anotar tudo, hein? A gente volta daqui a pouco. Eles não tinham mais esperança, mas encontraram no A Voz da Gente um novo caminho. Dezenas de casos solucionados, tratamentos médicos, cura para quem precisou e buscou ajuda. Programa A Voz da Gente com Solange Moraes também quer ouvir a sua história. Todo sábado, às 1h15 da tarde, na TH+ SBT. Oferecimento Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. A gente está sendo hoje agraciado com algo que a gente vem pleiteando há mais de 30 anos. Agora, com a documentação devidamente outorgada pelo órgão público, e inclusive de solicitar os serviços municipais, instalação de energia elétrica, fornecimento de água, que é questão de dignidade para a pessoa, a gente tem essa tranquilidade de vir para cá e sabendo que está entrando um imóvel que é seu. Se não fosse o envolvimento da prefeitura, a gente tem essa certeza, né, de que o envolvimento deles foi essencial para o sucesso da regularização. TH+ Notícias. Oferecimento Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Você sabe que o programa que mudou mesmo minha vida não foi o reality, foi o ProUni. Foi em 2005, eu me inscrevi na primeira edição do ProUni e através da nota do Enem, eu já consegui a bolsa, só que era para outro curso. Mas eu não desisti, eu continuei me inscrevendo e quando eu recebi a cartinha, naquela época era carta, foi muito emocionante. Finalmente eu ia conseguir estudar de forma gratuita e foi assim que eu consegui me tornar médica e mudar minha vida. Eu falo que não só a minha, mas a de futuras gerações. Com o ProUni, você tem a oportunidade de receber uma bolsa para fazer seu curso superior de graça ou pagando só metade da mensalidade. ProUni transforma vidas. Eu sei disso porque ele transformou a minha vida. Agora é a sua vez. Faça sua inscrição em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Ministério da Educação,
Governo Federal. Você sabe o que tem no Espaço Auto Shopping? Confiança e preço de verdade. Onix 2024, 8 mil de desconto. Aí eu vi vantagem. EcoSport 2018, apenas 64.900. 10 mil de desconto? É no estacionamento do Vale Sul Shopping. Segunda, 15 para as 9 da noite. Eu vou fazer parte desta casa. Ou eu não me chamo Ofélia Garcia. Estreia. As Filhas da Senhora Garcia. Não há uma pessoa melhor para esse trabalho do que... Eu acho que sim. Nas noites do SBT. Sabe aquele prato que é a cara do almoço em família e que conquista o pessoal só de olhar? O pessoal come com o olho? Esse com certeza é o cuscuz paulista. Hoje a gente te mostra essa receita aqui na Hora da Chefe com a chefe Alessandra Bittencourt. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Essa é mais uma edição especial, edição junina da Hora da Chefe. Como que é essa semana, Alessandra Bittencourt? Hoje nós vamos fazer um cuscuz paulista. Cuscuz paulista? Vamos aos ingredientes, então. Meio peito de frango, 2 xícaras de milharina, azeitonas, 1 lata de polpa de tomate, 1 cebola, 1 lata de milho verde, meio pimentão vermelho, 2 ovos, cheiro verde, sal, pimenta e azeite. Para começar, Marcela, o cuscuz paulista nada mais, nada menos do que é um molho bem encorpado com alguma proteína que você queira colocar, tá? E aí a gente engrossa com a milharina, farinha de milho ou até o flocão de milho, tá bom? Eu escolhi o peito de frango pra gente fazer o nosso cuscuz, mas você pode fazer de sardinha, de palmito, de vegetais, você pode escolher a proteína ou até os legumes que gostaria. Vegetariano vai muito pro palmito. Como eu falo, vai colocando a criatividade para jogo. Criatividade total. Mas a base que nós vamos fazer é a mesma para todas, tá? Então a gente começa com o azeite, a cebola. Vamos colocar o pimentão, o milho. Vamos fazer um refogadinho com esses itens e vamos colocar o nosso frango. Esse frango eu já cozinhei, temperei e desfiei, tá bom? Agora nós vamos colocar nosso molho de tomate. Vamos deixar ele apurar, cozinhar um pouquinho para pegar todos os sabores. Enquanto isso, numa assadeira de buraco no meio, se você quiser fazer numa travessa também não tem problema. Aqui eu coloquei pra gente decorar também. A gente coloca um pouco de azeite. Aí a gente vai decorar o fundo da travessa, tá? Da metade do pimentão eu deixei umas fatiazinhas pra gente colocar embaixo, pra dar uma decoradinha. Vou jogar umas azeitonas também. Aí a base eu já deixo prontinha pra gente colocar. Tudo bem misturado, Marcela, eu preciso colocar líquido aqui pra gente consiga fazer o nosso. Não precisa ser muita água, tá? Aproximadamente 1 xícara de água, assim. É pra dar uma hidratada na milharina? Na milharina. Aí ele aqui, agora a gente vai colocar um pouquinho de sal. A pimenta. E aí agora a milharina. Põe um pouquinho, mexe. Começou a desgrudar do fundo da panela. A gente deixa cozinhar mais um pouquinho. Vamos colocar o cheiro verde agora. Mas ela já desgrudou totalmente do fundo da panela.
E ela fica como se fosse, tá vendo, uma bolinha assim, ó. A gente consegue, ela tá bem compacta, tá? Então ela tá prontinha. Então a gente vem com cuidado, colocando um pouquinho de cada lado da forma. E vai dando uma amassadinha. Vai dando uma amassadinha. Cuscuz pronto, agora nós vamos desenformar. Eu coloquei um pouquinho de azeite em volta para ele dar uma escorregadinho. E vamos tentar. Viu o barulhinho aí? Acho que ele soltou. Uau! Prontíssimo o nosso cuscuz. Lindo, hein, gente? Agora é experimentar. Mas, antes de cortar essa maravilha, eu queria fazer um adendo, um parênteses. Prestem atenção, como sempre, chefe Alessandra fazendo uma receita fácil, apetitosa, para que você possa refazer na sua casa também. Mas reparem no capricho da apresentação. Repararam que ela colocou esses tomates lindos para decorar? Isso faz a diferença, não é? Não, você levar numa mesa com uma decoração dessa, você já come com os olhos. Come com os olhos. Se você não tem esses tomates lindos, mas tem alguma outra coisa que você acha legal para decorar o seu prato, faça esse agrado para você e para os seus amigos, para sua família. Fica tão mais gostoso só de olhar. Fica mais saboroso só de olhar. Verdade. E agora vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos ver. Tá quentinho, hein? Quentinho. Como ele fica suave. Fica gostoso, né? Fica uma delícia, fica leve. Levinho. Isso aí para um almoço, uma saladinha do lado. Perfeito. Delicioso. A gente está fazendo um cardápio junino, mas o cuscuz pode ser replicado a qualquer momento, em qualquer época do ano. E sabe por quê? Porque está maravilhoso! E tá maravilhoso mesmo, pode acreditar em mim. Obrigada, viu? Imagina, obrigada. Vocês façam. Façam, com certeza. E marquem a chefe e marquem o Instagram da TV também. Beijo. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Ai, que delícia, deu água na boca. Lá em casa a gente adora cuscuz paulista, mas ao invés de colocar o frango, a gente coloca o atum. Também fica maravilhoso. E olha, se você aí de casa perdeu algum detalhe dessa receita, ela já está no nosso YouTube. Acesse youtube.com/th+sbt vale. Vamos ler mais algumas mensagens aqui de vocês? Vamos lá? Será que o pessoal está participando? A Nadir Isabel de Taubaté. Eu sou a Nadir de Taubaté. Ontem meu filho Wilton fez aniversário. Mando os parabéns para ele. Assisto vocês todos os dias. Ele está no Rio Grande do Norte. Ah, eu acho que foi ele que participou, o Wilton. Olha lá, a Nadir é de Taubaté. O Wilton participou já aqui com a gente. A mãe dele agora. Que legal. Um beijo para Nadir, para o Wilton e para toda a família. Vamos para o próximo? Dinalva da Silva, de Pindamonhangaba. Ai, eu sou de Pindamonhangaba, eu sempre falo isso aqui pra vocês. Bia, amo você. Tem uma Beatriz também. Tem um ótimo final de semana. Eu estou aqui no crochê. Ah, que legal. Um beijo pra sua Beatriz. E vocês sabiam, Beatriz tem um significado legal o nome, né? Aquela que traz felicidade. Minha mãe sempre me fala isso e realmente a gente leva um sorriso no rosto das pessoas, né? Um beijo pra vocês. O Ailton Maximino, de São José dos Campos. Boa noite, Bia. Tudo bem? Tudo bem. Meu fim de semana será com minha primeira-dama, minha esposa. Começando o sábado com amigos da igreja e depois curtindo a programação dos Jogos Regionais. Que delícia! Bom fim de semana para vocês, hein? Quero vocês aqui na segunda-feira comigo, tá? Um beijo. Érica Sanches, de Taubaté. Oi, Biazinha, sua linda. Vou saborear uma bela pizza caseira de palmito acompanhada de um café, assistindo a programação da TH+. Beijos da fã número 1. Que linda, Érica. Adorei. Manda uma foto da pizza na segunda-feira que eu quero ver aqui, tá bom? Um beijão pra você. Bom final de semana.
O TH Mais Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia em mais um dia. Juízo nesse fim de semana e segunda-feira a gente se encontra às 6h30 em ponto. Tchau, tchau.